Esse meu papai! Com relação ao preparo de solo aqui, vai depender realmente de uma análise de solo, como a gente conversou no curso, né? Tem que fazer uma análise bem feita e quando é o primeiro ano é o convencional que a gente sempre falou. Vamos coletar 15 pontos aqui, aleatório. Mas se é como o tal Dima aqui já produzindo há alguns anos, se eu coletar uma amostra aqui na entrelinha ou na linha, dá muita diferença. Na linha de plantio, por mais que a gente diga para não usar, mas sempre a gente usa algum tipo de adubo fosfatado. E o fósforo começa a subir, porque a planta colhe muito pouco fósforo, ela exporta muito pouco fósforo. E por mais que a gente bote muito potássio ali, a planta puxa muito potássio e ela está com as raízes muito concentradas ali, ó. Principalmente quem compacta mais o solo, não é tanto o caso do Dima, que aqui ainda a gente consegue ver se uma radicular se espalhar um pouco mais. Então o potássio ali na linha cai e o fósforo sobe. E aqui o fósforo continua alto, aqui no meio, e o potássio aqui também. Lá está o fósforo alto e o potássio baixo. E aqui tá o fósforo se mantém, mas não fica tão alto quanto lá. E o potássio aqui fica um pouco mais alto. Então o que a gente tem recomendado é fazer ou só análise na linha de cultivo, ou fazer nos dois locais, até para a gente entender como é que está o fluxo de nutriente em cada lavoura. Uma análise custa R$30, né? E uma produção dessa aqui por hectare, colhendo 60, 70 toneladas a R$1,50, dá muito mais dinheiro do que essa análise de solo, não vai ter impacto nenhum financeiramente para o agricultor. Então, para falar a verdade, se for pegar ali o Jadinho, fez 4 análises de solo, aqui o Gauchinho também fez várias. A gente faz várias porque a gente sabe que aquela área lá é diferente dessa, que aqui nessa baixada está diferente daquela mais subida ali. Então, a quantidade de análise de solo que a gente faz no maracujá, ela é grande. E ela não é a cada 2 anos, ela é anual. Porque para produzir essa quantidade de fruta, a exportação, principalmente de potássio e nitrogênio, ela é alta. E a gente bota muito adubo para compensar isso. Então o que acontece é que existe uma acidificação muito forte na linha também. Então todo ano pede calcário. Todo ano a gente tem que repor calcário. E isso até certo ponto é vantajoso, porque um outro fator que é crítico é o equilíbrio entre o magnésio, o cálcio e o potássio. E nem sempre a gente consegue acertar de primeira. Às vezes a gente faz uma combinação entre 2 tipos de calcário e mais o gesso no primeiro ano e não acertamos 100%. Porque existe limite de quantidade de calcário que eu possa botar, porque o calcário interfere no pH, e o gesso também tem limite, porque eu só posso botar aproximadamente 1 tonelada de gesso para cada 10% de teor de argila. Mas se no segundo ano já acidificou de novo, eu consigo às vezes repor um pouquinho de magnésio através de um calcário dolomítico, ou repor um pouquinho de cálcio através de um calcário calcítico. Eu consigo reajustar as proporções do solo a cada ano e isso acaba facilitando um pouco. Uma coisa que a gente tem dúvida é de quanto tempo a gente vai conseguir ser viável com essa produtividade. Porque queira ou não queira, a gente está fazendo uma elevada exploração dessa área. E como exige uma parreira fixa, eu não posso fazer uma rotação de cultura tão fácil. Ano após ano eu estou plantando um maracujá na mesma área e talvez isso não seja tão interessante. Mas o que a gente tem feito hoje, a gente vai para o 4º ano, né, Dima? Está observando como é que está a produtividade e a partir do momento que a gente observar que começamos a declinar em produtividade, é abrir uma nova área, deixar isso aqui em pousio, porque uma parreira dessa no primeiro ano já se pagou. Então se eu deixasse ela 1 ano, 2 em pousio aqui e voltasse a produzir nela só daqui a 2 anos e fosse trabalhar numa outra área por enquanto, eu acho que compensaria mais do que eu ficar com todo o meu esforço de mão de obra e insumos aqui em cima para tirar só metade ou menos do que eu tiraria numa área nova. A gente ainda não chegou nesse ponto de precisar fazer uma rotação, mas eu conversando com a turma aqui, todo mundo está disposto a encarar uma coisa dessa. Não vale a pena, Dima? Vale a pena, se ela começar a produzir pouco, né, aí tem que... E assim, para exportar aquele fósforo, tirar aquele fósforo, não tem como plantar alguma coisa que... Olha, eu tenho investigado esse troço porque aqui na nossa região, a maioria de vocês também deve ter o mesmo problema, que é a produção de fumo.
O fumo, as empresas fazem análise de solo todo ano, ou a cada 2 anos eles têm que fazer uma quantidade de análise lá, os técnicos, até eles vão no escritório da IPAGRE pedir se tem análise, porque eles têm uma cota para fazer. Só que eu vejo que eles só usam aquela análise de solo para recomendar calcário. Porque o tipo do adubo e a quantidade ela é padrão para todo mundo. Independente do resultado da tua análise, se já tem muito fósforo, se já tem muito potássio, o adubo é o mesmo. É uma bolsa para cada 1.000 pés E deu, acabou. Aí depois um salitre. Agora, se o teu solo já tinha um excesso, isso só tende a acumular. E como a adubação deles é pesada, todo mundo aqui tem excesso. Aqui nessa região a gente pode minerar fósforo aqui nessas terras aqui, que está rico em fósforo aqui. Então, e não tem nada que exporte muito fósforo. O fósforo é um dos macronutrientes, mas se eu colher aqui 60, 70 toneladas, eu vou tirar entre 30 a 40 kg de fósforo por hectare, de P2O5. É pouco. E a gente está com uma produção muito grande, né? Não é qualquer produção para tirar isso tudo. E ali do fósforo que o Felipe falou também, as análises lá de Braço do Norte da suinocultura, lá é um terror, né? Lá tem mais de 2.000 ppm de fósforo, e, vamos dizer, concentrado, e ele na verdade é uma poluição, né, cara? É uma poluição, ele vai causar o que? Atrofização de cursos d'água. Então esse fósforo aí, quando dá uma erosão e leva ele, é um problema sério, né? Ele é poluição. É o que a gente ouvia falar nas aulas lá de ecologia, a eutrofização, né? O cara não acreditava, né? Tu achava e dizia assim, não, mas nunca vai acontecer isso aí, um elemento caro, não sei o que, e estamos aí nós, cara. A suinocultura, o fumo, né? O fósforo aqui na lavoura, ele já está num ponto crítico. E olha, que se não tivesse esse ponto, não tivesse baixo o fósforo, a minha recomendação é elevar ele a 2, 3 vezes o ponto do fósforo muito alto. Porque quando tu vai fazer uma adubação de uma parreira dessa, é uma adubação para vários anos. Então a gente quer realmente botar bastante fósforo. Só quando ele passa de 4 vezes a quantidade máxima, que é considerada o muito alto, ele começa a trazer problema de toxidez por deficiência de zinco. A planta, o zinco compete com o fósforo e a planta sente deficiência de zinco. Aconteceu aqui que o pessoal até me procurou e perguntou assim, Felipe, foi recomendado de colocar uma bolsa de superfosfato triplo na cova para dar uma reforçada no fósforo, para garantir. Aí eu pensei, na minha inocência, no início assim, cara, uma bolsa por hectare não é nada. Só vais gastar dinheiro à toa, porque tua terra já tem fósforo demais. Quando começou, eles fizeram o plantio e começou nessa época agora, o broto principal da planta ficou aniquilado. Ele repolhou tudo e a gente foi atrás do que sintoma era aquele, e a gente percebeu que aquilo era sintoma de deficiência de zinco por excesso de fósforo. E aí que eu parei e fiz as contas. Se eu coloco uma bolsa por hectare numa cova de 15 por 15, é o equivalente a eu botar 200 bolsas por hectare em área total. Então é muito fósforo ali concentrado. O que a gente fez para resolver naquela época foi sempre cortar o broto que estava intoxicado. Aí vinha um outro broto, surgia lateral. Às vezes surgia outro com defeito de novo. Aí na segunda, terceira vez, ele começava a vir bem. O que acontecia? Quando a raiz da planta conseguia sair daquela zona da cova que estava com muito fósforo, só quando ela conseguia sair dali é que ela conseguia suprir a necessidade de zinco e ela vinha embora. Mas aqui o Dima ficava bravo com o Alex, porque dizia que era coisa que o Alex tinha feito. Deu até umas encrenquinhas aqui, né, Dima? Deu até umas encrencas aí com o Alex quando deu esse problema com o zinco aqui no começo, né? O Dima dizia que o Alex estava intoxicando as plantas com defensivo. E não tinha nada a ver, era o fósforo. E assim, ó, é uma coisa simples e que, né, mas é muito importante. Eu quero o caminhão do papai.